Bom, vamos lá então. Continuando a questão que envolve o dano, a grande dúvida que surge hoje na doutrina, e aí para quem está estudando, inclusive nas relações de consumo, até que ponto o dano seria indenizável, até que ponto você estaria diante de uma hipótese de mero aborrecimento. Há um caso recente, me parece que saiu na notícia do... Acho que foi no STJ, tem uma notícia de hoje, um casal que comprou uma passagem na empresa KLM e pagou R$ 1.000 por essa passagem. E logo em seguida a passagem foi cancelada. Então eles alegavam ali os dissabores deles terem comprado a passagem ter sido cancelada. Então depois deem uma olhada lá, deixa eu ver aqui se eu encontro essa decisão. Exatamente, é um julgado da Fátima Nancy Andri, a compra de passagem na Decolar. Direito civil, a ementa vai dizer o seguinte: direito civil do consumidor, recurso especial, ação de obrigação de fazer acumulada com compensação de danos, embargos de declaração, omissão, contradição e obscuridade, não ocorrência. Violação do artigo 489 do CPC de 2015, não ocorrência, cancelamento de reserva de bilhete aéreo, falha no sistema de carregamento de preços, ausência de emissão de bilhete eletrônico, ausência de lançamento do débito no cartão de crédito do consumidor, comunicação rápida a respeito da não formalização da compra, falha na prestação do serviço e inocorrência, obrigação de fazer afastada, alteração do valor fixado no título de danos morais. Incidência da súmula número 7. Então você tem aqui uma hipótese onde se discutia se haveria efetivamente dano ou não. Então, segundo a STJ, seria uma hipótese de mero aborrecimento. Deixa eu ver uma outra questão aqui. Deixa eu abrir aqui na tela do computador. Eu acho que esse caso aqui é o caso do mero aborrecimento, da decisão de Campinas, São Paulo. Deixa eu só confirmar. Parece também isso saiu hoje. Ah, não, esse aqui é um caso de ato ilícito concreto, uma situação concreta, até para vocês entenderem quando que você tem um ato ilícito. Um casal de noivos procurou um espaço para realizar o evento do casamento, e aí era um casamento homoafetivo, e o espaço lá de evento se recusou a realizar a cerimônia de casamento. Pode parecer estranho, mas acontece, e aconteceu de fato. Então o casal, o casal ingressou com a ação, exigindo ali a reparação por danos morais. Ficou evidenciado no caso concreto. Então a juíza Thaís Meglioranza Munhoz, do Juizado Especial Civil de Campinas, ela reconheceu aqui o abuso do direito. Então ela tem aqui à disposição, eu tenho a sentença, não vou ler a sentença por inteiro, são 9 páginas, mas só para vocês entenderem aqui. No mérito, ela diz que a ação é procedente. De início, cabe salientar a aplicação, no presente caso, do Código de Defesa do Consumidor, que era uma relação de consumo. Então você já tem aí uma disparidade, desequilíbrio, como eu já tinha citado aqui, o consumidor ele se coloca numa situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor de um produto ou serviço. Perceba o seguinte, que mesmo sem haver o contrato, sem você estar diante de uma hipótese contratual, é possível haver a lesão ao interesse das pessoas e baseado simplesmente no princípio da boa-fé objetiva ou na configuração do abuso do direito. Então, o Código Civil, no seu artigo 186, estabelece que o ato ilícito a ensejar responsabilidade civil subjetiva, por isso que eu falei subjetiva, deve ser composto por 4 requisitos: conduta comissiva ou omissiva, dano, nexo causal e culpa lato sensu, que seria o dolo e a culpa estricto sensu.
insta a considerar, portanto, que para que haja a configuração de um dano indenizável, e é por isso que aqui a gente tem que levar em consideração se o dano é indenizável ou não, o dano em ministério, preenchimento de 4 requisitos. Número 1, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente causador, um dano, ou seja, um prejuízo resultante da ação ou omissão, o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano sofrido, e a existência de culpa lato sensu, a depender de quem seja o agente causador. Deixa eu ver aqui se ela vai falar mais alguma coisa de relevante. Assim, no górdio da presente reside sobre a necessidade de se apurar se a recusa da empresa requerida em recepcionar o casamento dos autores sob o argumento de que iria ao encontro aos princípios filosóficos, iria de encontro, de encontro aos princípios filosóficos e religiosos do proprietário e sua família, caracteriza ato discriminatório e, por conseguinte, merece reparação civil. Então, um ato discriminatório, por si só, havendo contrato ou não, já vai configurar o ato ilícito. Então, essa é uma questão que você tem que levar em consideração. Aqui, a juíza faz menção à Constituição da República, dizendo que no seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a proporcionalidade. E o artigo 3º, inciso 4º, da Constituição prescreve que ainda constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer forma ou qualquer outra forma de discriminação. O direito de não ser discriminado, me parece que, não sei se é o entendimento de todos os professores de constitucional, mas me parece aqui que seria um direito de natureza absoluta, como eu já falava e já falei em várias aulas, seguindo a ideia e a orientação, os ensinamentos do professor Norberto Bobbio, por mais que o seu professor de direito constitucional diga que os direitos fundamentais têm natureza relativa, eu entendo que o direito de não sofrer tortura, o direito de não se submeter à condição análoga de escravo e o direito de não sofrer discriminação são direitos fundamentais em caráter absoluto e não em caráter relativo. Claro que quando você fala de liberdades individuais, liberdades que são asseguradas na Constituição, você vai dizer que essas liberdades têm um caráter relativo e não um caráter absoluto. Mas me parece que nessas 3 espécies aqui, pelo menos, você tem aí direitos fundamentais de natureza absoluta. Então, é necessário qualificar o dano para você verificar se ele é um dano indenizável ou não. O artigo 187 traz as disposições referentes aos limites. Então, se exceder manifestamente os limites e os fins econômicos ou social, a boa-fé e os bons costumes, você vai se deparar com a chamada teoria do abuso do direito. Deixa eu só ver mais alguma coisa aqui que eu peguei de decisão judicial. Uma questão, e aí para quem está fazendo faculdade, está buscando estágio, esse é um ponto relevante. Então, para nós, no nosso ambiente, no nosso cenário, uma questão de direito educacional, a professora Sucupira está aí, ela que é a doutora, é autoridade no tema, tem uma decisão do Tribunal Regional Federal que diz o seguinte: administrativo, ensino superior e estágio curricular não obrigatório, baixo desempenho acadêmico, autonomia universitária e intervenção do Poder Judiciário restrito ao exame de legalidade. Cuidado, quando você está inserido num contexto educacional, você tem uma instituição de ensino que oferece esse serviço educacional, a instituição de ensino ela tem o poder de decidir sobre o mérito de determinadas questões. E esse poder sobre o mérito, ele não é transferido para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não poderia intervir no mérito que compete à instituição de ensino, à instituição educacional.
porque do contrário ele estaria fugindo da sua esfera de competência. A esfera de competência do Poder Executivo e das instituições de ensino, elas não são atribuídas ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, sim, ele pode fazer um controle, mas esse controle será um controle de legalidade, de proporcionalidade, de adequação e de necessidade. Agora, quando você está diante da autonomia da esfera, na autonomia da instituição educacional, isso tem que ser respeitado pelos tribunais. Então, você tem aqui nessa decisão os seguintes pontos. O artigo 207 da Constituição Federal assegura às instituições de ensino superior autonomia, no que em seus diferentes aspectos consiste na liberdade gerencial e didática para a formação de seus cursos e execução de suas atividades, ensino, pesquisa e extensão, desde que voltada à produção do conhecimento livre e quaisquer restrições. Então, não é dado ao Poder Judiciário, esse ponto aqui para mim é relevante da decisão, interferir nos critérios estabelecidos pela universidade para a avaliação dos estágios de seus estudantes, constituindo a discricionariedade conferida na lei de estágio, desdobramento de sua autonomia didático, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Na prática, como é que se deu essa decisão e aí o que envolvia? Qual era a questão? Um aluno ele entrou com pedido na verdade, ele levou o termo de estágio para ser assinado e a instituição de ensino recusou, dizendo que ele não estava apto para fazer aquele estágio, até por conta do período que ele estava matriculado e pelo baixo desempenho acadêmico. Então, essa foi a justificativa da instituição de ensino e o Poder Judiciário disse que havia ali uma decisão fundamentada, que foi motivada de forma razoável, proporcional. Beleza, Sucupira? Muito obrigado aí pela sua participação. E aqui é uma questão em que não vai haver a interferência do judiciário. Então, por mais que o aluno ele se sinta insatisfeito, aborrecido, lamento, é um mero aborrecimento. Você não poderia aqui exigir uma reparação de dano, porque aqui não vai se falar em dano indenizável. Então, a exigência de desempenho acadêmico mínimo do estudante para fins de avaliação de estágio curricular não obrigatório no histórico escolar não é ilegal, tendo em vista a necessidade do controle e estímulo ao regular desenvolvimento acadêmico dos alunos. Além disso, devem ser combatidos níveis injustificáveis de repetência e evasão, especialmente nos cursos oferecidos pelas universidades públicas, que são custeados com recursos públicos. E aqui era uma matéria que envolvia uma universidade pública. Então, ficou estabelecido dessa forma. Eu li aqui fiz uma síntese do que traz essa decisão. Assim, é importante também você perceber aqui o artigo 14, no inciso 4 da Constituição, reforça a necessidade de desenvolvimento educacional, preparando a pessoa para o trabalho formal. Cabe ao Judiciário determinar a universidade e a assinatura do contrato de estágio. Aqui são as alegações que foram trazidas por parte da autora, né? Ela queria forçar uma situação dizendo que haveria aqui uma ilicitude, um ato ilícito praticado pela universidade, porque ela não poderia recusar a assinatura desse termo do contrato. Então, já que a gente está falando aqui de abuso de direito, de ato ilícito, é importante depois você buscar fazer uma análise, fazer uma pesquisa de jurisprudência em torno dessas matérias, para você compreender em qual situação você tem um abuso de direito, e aí para fins de ato ilícito e que venha, consequentemente, gerar um dano, e por outro lado você identificar quais são as situações de mero aborrecimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui separada. Eu tinha pego... Não, acho que só tem essas aqui que eu tinha separado. Mas depois, na medida que a gente for conversando, eu trago outros assuntos, que esse tema ato ilícito ele é importante. E assim, quem vai estudar direito civil para toda a vida, quem for advogar na esfera privada, você vai ter que lidar com direito civil, você vai ter que compreender essa dimensão do ato ilícito, do que é lícito e ilícito, justamente para você atuar no judiciário, você fundamentar as suas peças processuais. Você vai ter que
entender muito bem, vamos imaginar que você esteja pelo consumidor ou pelo fornecedor, você tem que entender muito bem qual é o limite, né, daquilo que é indenizável e daquilo que não é indenizável, aquilo que o tribunal diz que é mero aborrecimento e aquilo que não é mero aborrecimento. Se você perguntar para mim assim, Marcelo, o que é mero aborrecimento? Mero aborrecimento, na minha opinião, é um conceito jurídico indeterminado. Então, só no caso concreto, o juiz vai poder apurar se o dano é indenizável ou não. E aí, em razão das circunstâncias, pode ser que uma pessoa fique extremamente chateada por conta de uma situação de demora de atendimento e o juiz entender que essa demora do atendimento se deu, foi inevitável e aí, portanto, naquela situação, por mais que tenha gerado um aborrecimento, não ensejou um dano que teria natureza indenizável. Quanto à teoria do abuso de direito, e aí, deixa eu ver só aqui a nossa hora, quanto à teoria do abuso de direito, vocês vão identificar uma terminologia utilizada pela doutrina, que é o chamado ilícito funcional. Então, a pessoa está praticando um ato que inicialmente ela acredita ser um ato legal, quando na verdade ela está abusando do seu direito. Então, ele surge com o exercício do direito. O exemplo que eu citei, aquele que é credor tem o direito de cobrar a dívida? Sim, tem o direito de cobrar a dívida. Mas até que ponto que pode ser essa cobrança? De qual forma que pode ser essa cobrança? Então, a cobrança abusiva vai configurar ato ilícito. Isso você pode identificar nas relações de consumo, isso você pode identificar nas relações regidas pelo Código Civil. Nas relações de consumo é muito mais sensível porque, como eu falei, o fornecedor ele tem um conhecimento técnico, jurídico e um poder econômico muitas vezes superior ao do consumidor. Isso não é uma regra, já falei aqui que há uma diferença entre o conceito de hipossuficiência e vulnerabilidade. Nem todo consumidor ele é hipossuficiente, você tem consumidores que são hipersuficientes, empresários, pessoas que desempenham cargo público e que têm uma condição financeira elevada, mas ainda assim, por mais que seja hipersuficiente, a pessoa pode se colocar numa posição de vulnerabilidade técnica, porque não conhece daquele produto ou do serviço que está sendo oferecido. Obrigado aí para todo mundo que está acompanhando, o Bruno, a Fabiola, que estão acompanhando pelo Instagram. Então eu coloquei aqui para vocês, depois mais uma vez eu vou disponibilizar a síntese do material. Quando se fala em ilícito funcional, você está diante do exercício de um direito. Na verdade, você tem uma deformação, esse é um termo utilizado também pela doutrina, uma deformação no exercício desse direito, e aí seria uma deformação funcional. Então você tem os limites também que são estabelecidos pelo princípio da boa-fé. Eu citava o caso lá da costureira que recebeu o pedido de duas mulheres para que elas queriam ir a uma festa e uma delas disse que queria exclusividade no vestido. A costureira fez os dois modelos de vestidos exatamente iguais para as duas mulheres, só que ela não sabia que as duas mulheres iam para a mesma festa, iam estar no mesmo evento, e isso aconteceu. Uma delas chegou no evento, foi embora, porque quando viu uma pessoa com vestido exatamente igual, ela ficou constrangida e pulou do 11º andar do seu apartamento, se suicidou. Essa pessoa morreu. A pergunta é, tem alguma responsabilidade para aquela costureira? Porque essa mulher morreu, ela se sentiu constrangida ali diante daquela situação? Na verdade, isso não passou pela cabeça da costureira, ela não tinha intenção de causar nenhum mal grave. Qual foi o erro da costureira aqui? E aí, quando você tem a chamada disfuncionalidade ou a deformação da funcionalidade do exercício do direito, o erro foi que ela não informou. Ela poderia ter comunicado, dito que estava soberbada de trabalho, e informar que, em razão disso, ela teve lá uma demanda de fazer um outro vestido e queria aproveitar aquele mesmo modelo que tinha sido feito. Isso por si só já ia salvaguardar o exercício do direito dela de forma lícita. Como ela não fez isso, ela violou o dever de informação, ela se enquadra na violação do princípio da boa-fé objetiva e, portanto, você teria um ato ilícito com base no artigo 187. Independente dela ter uma ação ou omissão que tenha por intuito causar dano a outrem,
isso vai ser relevante. Se ela tem culpa ou se ela não tem culpa, que é irrelevante. Você vai trabalhar com a responsabilidade objetiva. O que é relevante aqui é você identificar quais são os limites da ação do exercício do direito dessa pessoa. Portanto, se você estiver fora desse padrão, você vai encontrar aí o abuso do direito em decorrência da violação ao princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé está ligado à lealdade, à confiança, à cooperação, à informação. Me parece que isso aqui é um ponto extremamente relevante, porque a gente está cada vez mais inserido numa sociedade da informação. Então, quanto mais você se infiltra em determinada relação jurídica, você tem informação, tem muita informação, tem muito canal de informação, e não há porquê o fornecedor, por exemplo, de um produto ou serviço não passar determinada informação. Na relação de consumo, como eu falei, isso é mais sensível, porque o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor diz que é um direito básico do consumidor receber a informação. Imagina você que levou seu carro na concessionária para fazer lá a manutenção dentro dos 3 anos, para você não perder a garantia, você leva na concessionária, tem toda uma padronização lá de manutenção que tem que ser troca de óleo, troca do filtro de ar, vai apertar os parafusos e tal. Vamos imaginar que ficou identificado um problema no motor do carro e o consultor que te atendeu não revelou esse problema. Você saiu de lá acreditando que o seu carro não tinha nenhum problema, e depois o carro apresenta um problema que já tinha sido identificado lá na concessionária e ele não te revelou. Então você tem aqui uma hipótese de violação do dever de informação. Por mais que ele não queira te causar o dano, ou que a concessionária não queira te causar o dano, o simples fato dela não te informar, isso por si só já é suficiente para você identificar um ato ilícito. E se eventualmente você sofrer um dano, há possibilidade de você ingressar com a ação de reparação do dano, ou uma ação indenizatória, se você tem a hipótese do dano moral ou do dano material. O dano moral é um dano in re ipsa, ou seja, não exige demonstração probatória, não exige prova, o juiz por si só ele vai analisar as circunstâncias fáticas para ele definir se ali efetivamente há uma hipótese de dano moral ou não. E aí levando em consideração aquilo que eu já tinha dito em torno do mero aborrecimento. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que tenha ficado. Sim, ainda em relação ao uso do direito, vale a pena vocês darem uma olhada nos enunciados 617 do Conselho Federal de Justiça, do Conselho da Justiça Federal, do CJF. Deixa eu abrir aqui. E aí a gente já está finalizando. Esse é o último ponto para falar de ato ilícito. É claro que tem muito mais coisa, né? Eu trouxe aqui só os pontos principais, o propósito não é esgotar o tema, mas falar dos pontos principais. Deixa eu ver se vai abrir aqui o site do CJF. Então, enunciado 617 vai dizer o seguinte: o abuso de direito impede a produção de efeitos do ato abusivo de exercício na extensão necessária a evitar a sua manifesta contrariedade à boa-fé, aos bons costumes, à função econômica ou social do direito exercido. Eu tinha falado aqui das espécies de ilícito, do ilícito indenizante, caducificante, invalidante, autorizante e o ilícito que vai impedir a produção dos efeitos, que seria exatamente essa hipótese em que você se depara com a prática do abuso do direito, conforme a disposição aí do enunciado 617. Então, mais uma vez, ele vai dizer o seguinte: o abuso de direito impede a produção de efeitos do ato abusivo de exercício na extensão necessária a evitar sua manifesta contrariedade à boa-fé, aos bons costumes, à função econômica ou social do direito exercido. Deixa eu voltar aqui
Artigo 539. Um outro exemplo que vocês podem citar também nas relações de consumo é o recall, né? Quando a concessionária, lá, a fabricante, melhor dizendo, de um veículo identifica que existe uma falha no motor, no sistema hidráulico, no sistema de freios, ela tem que comunicar, isso é uma obrigatoriedade nas relações de consumo. Você não vai ter custo se você adquiriu aquele veículo que apresentou um problema que foi identificado posteriormente. É um dever, né, ela não está fazendo isso porque é de bom grado, né, porque ela quer te ver satisfeito, mas existe uma obrigatoriedade da norma, e levando em consideração o princípio da boa-fé objetiva, é fundamental que ela comunique aos seus consumidores, e você tem aqui uma obrigação que é pós-contrato, né, que é pós-contratual. E você chega à conclusão que o princípio da boa-fé, ele não incide somente na esfera contratual, ele vai incidir na esfera pré-contratual, na esfera contratual e na esfera pós-contratual. Então, depois aquele contrato já foi concluído, já foi executado, as partes já cumpriram as suas obrigações, mas espera aí, essas obrigações contratuais foram cumpridas, existem obrigações pós-contratuais que devem ser observadas sob pena de você ter ali a prática de um abuso do direito. O outro enunciado é o enunciado 539, também do CJF, da 6ª Jornada de Direito Civil, que vai dizer o seguinte: o abuso de direito é a categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil. Por isso, o exercício abusivo de posições jurídicas desafia o controle independente do dano. Então, você tem a possibilidade de se falar em dano em decorrência do abuso do direito, independente de você ter contrato, né? Você precisa ter um contrato, uma relação obrigacional ali que vincula, que estabelece uma vinculação através da vontade, mas o simples fato de você violar o dever da boa-fé objetiva, o dever de não agir de forma abusiva, de você extrapolar os limites do exercício do seu direito, já é suficiente aí para você se deparar com a hipótese de responsabilidade civil, desde que fique demonstrado o dano, mais uma vez, quando você tem o dano material ou o dano moral, que não vai exigir a demonstração do dano, porque você está diante do chamado dano in re ipsa. Então aqui você tem o artigo 186, para a gente resumir, o artigo 186 traz uma hipótese de que pode ensejar a responsabilidade civil, e aí seria a responsabilidade civil subjetiva, e o artigo 187 traz uma hipótese de responsabilidade civil objetiva. Depois, para você aprofundar mais no tema responsabilidade civil, vale a pena você combinar o artigo 389 a 393, que trata do inadimplemento obrigacional, e combinar com o artigo 927 seguinte, que aí são os artigos do Código Civil que vão especificar ali como que é tratada as regras, como são tratadas as regras da responsabilidade civil também no direito civil brasileiro. Eu sugiro a leitura do Programa de Responsabilidade Civil do professor Sérgio Cavalieri Filho. O próprio Nelson Rosenwald tem um livro de responsabilidade civil que é extraordinário para mim. O Nelson Rosenwald está à frente do tempo, ele está sempre atualizado. O Código Civil dele comentado também é excepcional, eu comprei recentemente. Tanto o livro o livro de responsabilidade civil, parece que é o volume 5, e o livro e o código comentado, que também as anotações em torno dos dispositivos tá bem bacana, assim, ele aprofunda. Deixa eu ver aqui. A responsabilidade civil do Nelson Rosenwald é o volume 3. Espera eu pegar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o livro de responsabilidade civil do Rosenwald. Não sei se todos estão vendo aí. E esse aqui é o Código Civil comentado. Também vale a pena. Agora, o livro do Sérgio Cavalieri de responsabilidade civil, tem que procurar aqui, porque minha estante de livros está um pouco bagunçada. Esse aqui. Esse aqui é o livro do professor Sérgio Cavalieri, Programa de Responsabilidade Civil, é uma edição mais antiga, mas vocês encontram aí a edição mais atual no site da editora. Eu acho que ele ainda está publicando pela editora Gen, agora editora Atlas,
Mas se você jogar aí no site da Cultura, Livraria Cultura, ou da Saraiva, você vai encontrar facilmente. Na Amazon também deve ter disponível esse livro. Então nós teríamos aí, para finalizar, esses dois enunciados. Sim, e vale a pena, já que a gente falou aqui de boa-fé objetiva, você estudar o tema teoria dos atos próprios, e também a teoria do inadimplemento, ou melhor, teoria dos atos próprios e teoria do adimplemento substancial, que seria o adimplemento suficiente ou bastante da performance, né? Vamos imaginar que eu financiei um veículo, paguei das 36 prestações, eu paguei 35 prestações. Então, nesse caso, levando em consideração o princípio do adimplemento substancial, o contrato não poderia ser desfeito, uma vez que você tem aí o princípio da proporcionalidade, que vai incidir sobre essa questão, e aí deve ser preservado esse contrato, inclusive baseando-se no princípio da preservação do contrato, e porque o adimplemento ali ele foi o bastante, né, para que você concluísse, ainda que uma das parcelas não tenha sido paga. Claro que vai haver a possibilidade do credor cobrar essa parcela, mas não de desfazer o contrato simplesmente porque uma das obrigações não foi cumprida. Seria a hipótese de você pagar todos os meses o plano de saúde, e um dos meses que você não pagou, você ficou doente, precisou ir ao hospital, e o plano de saúde recusa o atendimento. Você vinha sempre pagando, então você pode trabalhar aí com a teoria do adimplemento substancial também, para que você tenha o atendimento pelo plano de saúde, e aí custeado pelo plano de saúde. A teoria dos atos próprios, eu sugiro o livro do professor Anderson Schreiber, que ele fala dos atos contraditórios. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Onde você vai ter um desdobramento do ato ilícito. A gente está falando aqui de ato ilícito. Esse livro aqui do professor Anderson Schreiber, acho que é fundamental a leitura de todos. O título é A Proibição de Comportamento Contraditório, Tutela da Confiança e Venire contra Factum Próprio. Anderson Schreiber, professor de Direito Civil da UERJ. Tem aqui uma nota do professor Gustavo Tepedino, também falando dele no final do livro. Essa edição é de 2007, é um livro antigo que eu tenho aqui, mas é interessante para você saber os desdobramentos do venire contra facto próprio, ou do nemo potes venire contra facto próprio, do tucoque, da surrexio, da suppressio, da exceptio doli, da exceptio non adimplente contractus, que são desdobramentos do princípio da boa-fé objetiva. O professor Flávio Tartucci também tem um texto que é a boa-fé objetiva e os amendoins. Depois procurem lá no site dele, ele tem um site flaviotartucci.adv.br, acho que é isso. Então, procurem lá o artigo Boa-fé objetiva e os amendoins. Ele vai destacar também o venire contra facto próprio, essa questão que envolve a tucoque, a suppressio, surrexio, a teoria exceptio non adimplente contractus, e também há um outro ponto que é o duty to mitigate the loss, que seria o dever de você mitigar a perda, né? Se eu tenho um crédito, se eu tenho um direito subjetivo que deve ser exercido logo, que eu faça logo, porque do contrário eu vou estar abusando do meu direito e você teria a violação ao princípio da boa-fé objetiva. Eu abri uma conta de investimento numa instituição financeira, acreditava que era uma conta somente para investimento. Na verdade, eles converteram essa conta em conta corrente. Eu fiquei 5 anos devendo tarifa bancária, né? aquele valor que é exigido lá para o serviço que é oferecido pelo banco. Eu não utilizava o serviço do banco, nem sabia que tinha a conta corrente. E eles ficaram 5 anos sem me cobrar. No 5º ano, eles me cobraram dizendo que eu tinha uma dívida de 15 mil. Eu tenho aqui um princípio, uma hipótese de ato ilícito em razão da violação do princípio da boa-fé objetiva, levando em consideração também o dever de mitigar a perda. O duty to mitigate the loss, o duty to mitigate the loss, depende aí da sua pronúncia, mas seria basicamente esse dever de mitigar a perda. Então, pessoal, vou encerrar aqui. Acho que a gente finalizou aí essa parte de ato ilícito, pelo menos como eu falei, não dá para falar de tudo, porque o tema é muito extenso. Depois vocês precisam complementar a leitura com aquilo que vocês encontram na jurisprudência. Então, para quem está assistindo aí, a Vanessa, o Felipe,
o André, quem acompanhou aí pelo Instagram. Eu estou encerrando e vou finalizar aqui a aula. Um grande abraço a todos, obrigado.